A mais um vídeo aqui no meu canal Betcareca Tips e hoje vamos ao treino número 268 para sexta-feira de ambas marcam, over 2,5 e algumas equipas principais para vencerem os jogos diretamente. Meus amigos, fique bem claro, nem sempre ganho, nem sempre perco, dou as minhas análises, dou as minhas sugestões de aposta, é este o meu trabalho. Estou sempre aqui a tentar fazer algo de interessante para vocês, para que vocês não tenham de procurar e façam só as vossas apostas conforme as minhas análises e as minhas sugestões. Depois podem entrar no meu canal Telegram Betcareca Tips, que é onde podem encontrar sempre apostas todos os dias, e sempre que entrares lá, quando lá estiveres, uma coisa tens que ter a noção: eu nem sempre ganho, nem sempre perco, tenho dias bons, tenho dias maus. Se não gostares das minhas apostas, mas gostares das minhas ideias que lá estão em uma ou outra aposta, faz a tua própria aposta, mas entra no meu canal Telegram, que é completamente gratuito, ok? Não te cobro nada, sou o mais sincero possível, sou o mais transparente possível. Lá traz sempre acesso a muitas informações, se farei os vídeos, se não farei, que tipos de apostas vão sair, apostas ao vivo. Meus amigos, entrem no canal Telegram, que é gratuito. Não se esqueçam que, se gostarem de algum tipo de aposta sugerida aqui neste vídeo, metam um like, ok? Que vão ajudar o meu canal a crescer e ajudar-me a que eu sinta que estou a fazer algo de interessante para vocês e não apenas mais um nos milhares de youtubers que existe ao longo deste planeta. Okay? Pessoal, não se esqueçam, a subscrição também é muito importante para que o meu canal continue a ser mais vezes sugerido a mais pessoas que gostem de apostas esportivas como vocês que estão a assistir neste momento. Meus amigos, nem sempre ganho, nem sempre perco. Vamos começar com os jogos de amanhã. Amanhã, Bundesliga, Alemanha, Augsburg, Hoffenheim. Meus amigos, eu aqui vou completamente a favor do Hoffenheim. Pessoal, eles estão em quinto lugar. Estão a 3 pontos do quarto classificado, que é o Stuttgart. Querem se afastar do Leverkusen, que tem uma possibilidade de vencer o jogo. O Augsburg não tem nada aqui a fazer, basicamente é só manter para não descer para a Bundesliga 2. E, meus amigos, aqui nesta situação o Augsburg vem de 4 jogos seguidos sem vencer. O Hoffenheim vem de 4 jogos seguidos sem vencer, mas tem marcado em 4 dos últimos 5 jogos. O Augsburg, nos últimos 5 jogos, marcou apenas em 4. Como podem ver, não, desculpem, em 3 jogos. Neste caso, pode acontecer que ambas marcam? Pode. Porque o Augsburg, a jogar em casa, meus amigos, tem esta sequência de jogos. Marcou em 5 dos últimos 5 jogos, e o Hoffenheim, a jogar fora, marcou em 4 dos últimos 5 jogos, onde levou 5 de Leipzig. Meus amigos, estávamos à espera do Hoffenheim para marcar um golo, o ambas marcam, não saiu, e eu sei que neste jogo eu tive red, porque não saiu o ambas marcam. Meus amigos, ambas marcam, sai aqui com uma odd porreira a 1,45€. Eu acredito que sai também um over 2,5, e por isso um over 2,5 aqui a 1,49€. Acredito que também saem jogos, neste caso golos, em ambas as partes. O Hoffenheim também para vencer. E, meus amigos, dupla possibilidade para o Hoffenheim, será uma excelente hipótese para colocar num póquer ou numa tripleta a 1,29€. Meus amigos, só mais uma informação: no final deste vídeo ficará um vídeo com as minhas tips para os jogos de amanhã. Eu poderei não falar aqui muito abertamente sobre os jogos todos, mas lá terão as minhas tips que ficarão, neste caso, ficará no final deste vídeo, ok? Pessoal, vamos aqui voltar. Basicamente é tudo a favor do Hoffenheim. Até marca 2 golos o Hoffenheim, neste caso. Tem capacidade para marcar 2 golos pelo menos. Aqui a jogar fora marcou em 2 encontros, em 3 encontros, portanto, mas mesmo assim dá, ora, 4 e 4 e 2, 6, 7, 8, 9, quase 2 golos por jogo. Portanto, acredito que o Hoffenheim marque 2 golos e assim é capaz de ser o over 2,5. Depois, vamos aqui ao jogo na Áustria. Também é Bundesliga, mas é austríaca. Neste caso, Salzburgo-Lask. Meus amigos, este jogo só tem uma coisa aqui a fazer. Uma não, duas neste caso. Ambas marcam, visto que o Salzburgo está aqui em segundo. Ainda quero tentar fazer alguma coisa para apanhar o Sturm Graz. O Lask ainda tenta fazer aqui alguma coisa para ir à Liga Conferência. Neste momento está para a Liga Europa, para a qualificação, mas se for para a Liga Conferência também não é mau, ok? Meus amigos, Salzburgo
tem esta sequência de jogos a jogar em casa. O Lask a jogar fora tem esta sequência de jogos. Marcou em todos, sofreu em todos. O Salzburgo a jogar em casa só marcou um gol nos últimos 5 jogos. A nível de sequência de jogos em casa ou fora, o Salzburgo marcou em 3 dos últimos 5 jogos. Meus amigos, eu acredito que o ambas marcam sairá daqui. Ok? Ambas marcam 1,46€ e também o over 2,5 a 1,43€. O Salzburgo também é uma possibilidade de vencer a 1,66€. Depois, vamos aqui a quem? A Primeira Liga Bélgica não interessa, não tenho selecionada. Colômbia, temos aqui um jogo muito fácil de analisar. É a dupla possibilidade de Caldas e o over e meio no jogo para acontecer. O over e meio no jogo aconteceu aqui nos jogos do Deportivo Pereira em 3 dos últimos 5 jogos. A jogar em casa aconteceu em 4 dos últimos 5 jogos. A jogar fora, o Once Caldas teve o over e meio no jogo em todos os jogos. Na totalidade, casa fora, teve o ambas marcam e o over e meio no jogo em todos os jogos. Meus amigos, dupla possibilidade Once Caldas e está aqui a uma odd de 1,19€, é baixa, então sendo assim podem juntar 11 Caldas ao empate e over 1,5 no jogo, que poderá acontecer, e assim estas duas hipóteses que eu vos vou sugerir, mais o over 1,5 no jogo a 1,21, irão acontecer. Over 1,5 no jogo, ou então 11 Caldas ao empate e over 1,5 no jogo. De seguida vamos aqui à Superliga da Dinamarca, a Aarhus Nordesland, meus amigos, 2 tipos de aposta, ambas marcam e over 2,5. São duas equipas onde a jogar em casa o Aarhus tem marcado em 3 dos últimos 5 jogos, mas os 3 que marcou aconteceu sempre o over 2,5 e também neste caso aqui só aconteceu 2 ambas marcam. O Nordresland, uma equipa que a jogar fora marcou em 4 dos últimos 5 jogos, tem aqui 2 jogos de over 2,5. Na nível de sequência de jogos, o Nordresland tem aqui 3 vitórias seguidas, tem aqui jogo em que aconteceu o over 2,5 em 3 dos últimos 5 jogos, sofreu golo em 3 dos últimos 5 jogos. O Aarhus a jogar em casa, ou fora, neste caso, não perde há 5 jogos, marcou em 4 dos últimos 5 jogos e sofreu em 4 dos últimos 5 jogos. Portanto, over 2,5 a 1,44€ e aqui o ambas marcam a 1,49€. Já de seguida vamos aqui à La Liga, onde temos o Real Madrid que esta semana perdeu na Liga dos Campeões contra o Bayern Munique e perdeu bem, na minha visão, e eu acertei a aposta que era Bayern Munique ao empate e ambas as equipas a marcarem com uma odd próxima de 2. Meus amigos, esta odd bateu, outras não, como por exemplo ontem o Barcelona foi encavado. Desculpem a expressão, mas é mesmo assim. Pessoal, Real Madrid para vencer o jogo, ponto. Não há outra hipótese. 1,27€, vitória direta do Real Madrid. Pode acontecer gols em ambas as partes. Acredito que o Real Madrid queira vencer, se calhar, talvez a primeira parte, derivado ao confronto que vai ter depois na Alemanha já para a semana. 1,61€ para vencer a primeira parte. O Real Madrid a jogar em casa, uma equipa que tem sofrido em 4 dos últimos 5 jogos. O Girona a jogar fora, uma equipa que marcou em 3 dos últimos 5 jogos. Uma equipa manhosa, onde não vence, mas também dá o seu ar da graça ao marcar golos. A nível de confrontos diretos, como é que estão estas duas equipas? Real Madrid venceu 3-0, venceu 4, venceu 3, venceu 2 e empatou um igual, meus amigos. É a vitória direta do Real Madrid, gols em ambas as partes. Real Madrid marca 2 golos. Pessoal, é tudo a favor do Real Madrid, visto que se perder mais pontos ficará completamente arredado do campeonato, visto que o campeonato, se não estou em erro, ora 19, 9, são 18, são 38 jogos, não é? 39 jogos, exato, são 39 jogos. Pessoal, é assim, Real Madrid, vitória direta, ambas marcam, não sei se poderá acontecer, mas o Real Madrid e o over 2,5 também poderá acontecer aqui. A seguir temos aqui Liga 1 de França, Paris-Mónaco. No meu entender será um jogo onde o ambas marcam irá acontecer, derivado desta sequência de jogos do Paris, onde tem marcado em 4 dos últimos 5 jogos. O Mónaco, uma equipa que vem de 5 vitórias seguidas, onde sofreu em 3 dos últimos 5 jogos. O over 2,5 aconteceu precisamente nesses 3 jogos que sofreu gol. O Paris, uma equipa que marcou em 4 dos últimos 5 jogos. Tem aqui um over 2,5 a jogar em casa, uma equipa que
tem 3 over 2,5. O Mónaco a jogar fora, uma equipa que os últimos 4 jogos aconteceu o over 2,5. Meus amigos, ambas marcam e over 2,5. O over 2,5 a 1,57€ aqui na BetClick e o ambas marcam na BetClick a 1,53€. Porquê BetClick? Porque é a casa de apostas online onde eu faço as minhas apostas. De seguida temos o Marselha com o Metz, que para mim será com esta odd de 1,22€ baixa para vencer, mas poderá entrar num póquer ou numa tripleta. O Marselha vem de uma sequência onde não vence em 3 dos últimos 5 jogos e quando venceu só 1-0. O Metz não vence há 5 jogos, tem 2 empates seguidos sem marcar golos. A jogar em casa, o Marselha tem aqui uma sequência de jogos onde marcou em todos, sofreu em 4. O Metz marcou apenas um gol nos últimos 5 jogos, meus amigos. No meu entender, o Marselha, para ficar aqui em terceiro e afastar-se do Mónaco, que eu acredito que o Mónaco até pode vencer o jogo de amanhã, que é antes do jogo com o Marselha. Acredito que o Marselha vence o jogo, marca 2 golos, golos em ambas as partes, é uma forte possibilidade, e por isso também aqui o over 2,5, aqui a uma odd de 1,36€. É baixa, podem colocar, por exemplo, Marselha vence e over 2,5. É uma forte possibilidade. Se não acreditarem que seja o over 2,5, Marselha vence e over 1,5 no jogo. A seguir temos Liga 1 já falámos, Liga 2 não temos aqui nada que eu já estive a ver, Premier League, que é precisamente o cartaz do Vamos ao Green. E porque é que eu escolhi este cartaz do Vamos ao Green entre o West Ham e o Wolverhampton? Meus amigos, são duas equipas que, uma atualmente treinada por Nuno Espírito Santo e a outra que já foi treinada por Nuno Espírito Santo, que levou o Wolverhampton a bons ventos em outros anos e não foi há muito pouco tempo, ok? Pessoal, neste momento a classificação entre eles está assim: 18º para o West Ham, 20º para o Wolverhampton. O West Ham, se vencer, fará 32 pontos, 29, 30, exatamente, 32 pontos, desculpem, mas às vezes a minha cabeça já não dá para muito, mas mesmo assim tento-vos ajudar. Pessoal, West Ham para vencer e afastar-se da linha de água, que eu acredito que poderá mesmo acontecer. É um confronto direto entre estas duas equipas que tem acontecido aqui normalmente golos, como podem verificar. O over 2,5 aconteceu em 4 dos últimos 5 jogos de confronto direto. O West Ham vem de uma sequência a jogar em casa, onde esta derrota que está aqui, mas foi após os penaltis, portanto o jogo ficou empatado, portanto não perde há 5 jogos. O Wolverhampton a jogar fora tem aqui 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Uma equipa que nos últimos 5 jogos marcou apenas 3 golos a jogar fora. Meus amigos, no meu entender, mesmo com esta sequência de jogos em que o Wolverhampton está, neste momento em casa ou fora, tem 2 derrotas, 1 empate e 2 vitórias. Marcou em 4 dos últimos 5 jogos, meus amigos. É um jogo de ambas marcam. E esta odd 1,64 amanhã poderá entrar como, por exemplo, a aposta do dia, por exemplo, juntamente se calhar com outra sugestão que poderá encontrar-se por aqui. Mas esta poderá mesmo ser uma aposta principal do dia. Ambas marcam a 1,64€. Obviamente que eu acredito na dupla possibilidade para o West Ham não perder o jogo. E aqui o over 1,5 no jogo está um bocadinho baixo, se não estou em erro. 1,20€ também dá para juntar num póquer ou numa tripleta. Eu agora estou aqui a falar sobre estes tipos de aposta mais credíveis, mas depois no final do vídeo não se esqueçam que ficará um vídeo com as tips todas, são cerca de 50 tips. Meus amigos, escolham bem, nem sempre ganho, nem sempre perco, escolham aquela que faz mais sentido para vocês. Ok? Pessoal, acima de tudo eu vou completamente a favor aqui do West Ham. West Ham para não perder, dupla possibilidade, até pode acontecer West Ham ao empate e over 1,5 no jogo, que irá acontecer na minha visão. A seguir, temos aqui Championship, West Brom, Millwall. Millwall que no fim de semana me deu um rédeo, eu acreditei na vitória e eles estavam a jogar em casa, como podem verificar, perderam 2-1 contra o Norwich. Eu acreditei na vitória do Millwall. E agora aqui vou numa dupla possibilidade para o Millwall não perder. Meus amigos, o Millwall está aqui em 4º lugar, 72 pontos. Se vencer, faz 75, está na qualificação praticamente para o acesso direto à Premier League. Mas atenção,
o Ipswich tem menos 2 jogos e por isso é difícil. Aquele jogo em casa do Millwall contra o Norwich, que se encontra aqui em nono lugar, era muito importante para eles vencerem e perderam. Faziam 75 pontos, estavam à frente e já só dependiam apenas de 3 pontos em relação à equipa do Ipswich. Sendo assim, no meu entender, com esta sequência de jogos de West Brom a não perder há 5 jogos seguidos, o Millwall perdeu aqui 2, empatou 1 e venceu 2. A nível de sequência de jogos entre eles, temos aqui jogos em que o Millwall é superior. Tem, neste caso, porquê? Porque tem aqui uma vitória. De resto foram 4 empates. Meus amigos, este jogo cheira-me a empate. Okay? A odd para o empate está aqui. Onde é que está? A 3,23€. Esta tipo eu não deixei no vídeo final. Estou a ver agora. Modo 3,23 é uma boa hipótese para fazer uma aposta simples. Obviamente que eu acredito que saia daqui um jogo onde ambas as equipas marcam, com esta sequência em que o West Brom a jogar em casa marcou em 4 dos últimos 5 jogos, sofreu em 4 dos últimos 5 jogos. O Millwall a jogar fora marcou em todos os jogos e sofreu em 4 dos últimos 5 jogos. O ambas marcam 1,70€. Se não quiserem, o ambas marcam e acreditarem que há 2 gols pelo menos, 1,26€ para acontecer. Obviamente que eu vou aqui na dupla possibilidade para o Millwall a 1,55€. É uma odd mais alta em relação à do West Brom, mas eu acredito que o Millwall não perde. Por isso mesmo, também sugeri o empate. De seguida, temos aqui a primeira divisão de Irlanda. Meus amigos, 2 jogos simples, curto e grosso. Bohemians para vencer, atualmente o segundo classificado com apenas 4 golos sofridos e 12 marcados. A nível de jogar em casa tem aqui 5 jogos onde não perdeu, tem 2 vitórias, podia ter vencido, não aconteceu. O Sligo Rovers tem 4 jogos de derrota e um empate, não vence há 5 jogos, por isso Bohemians para vencer o jogo. A seguir, St. Patrick's Shamrock Rovers. Meus amigos, este jogo é um cheirete, mas cheira mesmo a ambas marcam. A nível de sequência de jogos, entre eles temos aqui apenas um jogo de ambas marcam, mas derivado à sequência que as equipas têm de 4 jogos seguidos, 4 jogos sem perder do St. Patrick's, 5 jogos seguidos sem perder do Shamrock Rovers, onde o Shamrock marcou em 4 dos últimos 5 jogos e o St. Patrick's marcou em 3 dos últimos 5 jogos. A jogar em casa, St. Patrick's marcou em 4 dos últimos 5 e o Shamrock Rovers a jogar fora marcou em 4 dos últimos 5 jogos. Portanto, meus amigos, ambas marcam 1,77€, odd, no meu entender, para este jogo, espetacular. De seguida, temos aqui Série A italiana, onde temos, eu não tinha sugerido e esqueci-me de colocar, agora estou aqui a verificar, esqueci-me de colocar no vídeo das tips. Pessoal, Roma-Pisa, vitória direta do Roma sem espinhas. Nem é preciso de analisar esta equipa do Roma, está aqui em 6º lugar, não precisa de analisar, precisa de vencer, precisa de marcar pontos, precisa de dar um alento a esta equipa contra o Pisa, que minha Nossa Senhora, são 4 derrotas e um empate nos últimos 5 jogos, onde levou sempre na espinha, menos ali o jogo contra a Fiorentina. Meus amigos, Roma para vencer direto a 1,30€. Seguir, Série B italiana, temos o Frosinone com o Palermo, 2 equipas que ascendem aqui a tentar fazer alguma coisa para o acesso à Série A italiana, primeira, neste caso, ambas marcam neste jogo, ok? Ambas marcam neste jogo. Meus amigos, sequência de jogos do Frosinone, 4 vitórias, 1 empate, sequência do Palermo, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Marcou em 4 dos últimos 5 jogos e o Frosinone marcou em todos os jogos. Sofreu em 3 dos últimos 5 jogos a jogar em casa e o Palermo marcou em 4 dos últimos 5 jogos a jogar fora. Eu acho que está aqui um marcador, se não estou em erro, exatamente. O primeiro classificado, o Pojampalo do Palermo. Eu acredito que este jogador seja um dos marcadores dos golos que irão acontecer e por isso eu acredito, como já vos tinha mencionado, o ambas marcam 1,44€ e assim a odd reflete. Obviamente que o over no jogo está muito baixo. Acredito no jogo onde o 1,49€ para o over 2,5€ irá acontecer, derivado a estas equipas em que o Palermo a jogar fora houve 3 over 2,5€, o Frosinone a jogar em casa houve 4 over 2,5€, meus amigos, ambas marcam e over 2,5€ e o marcador que eu mencionei, o Pojampalo, o finlandês, que leva 21 golos e 6 assistências.
Seguida, Eredivisie, Twente, Volendam, meus amigos, a odd para o Twente está muito baixa, 1,17€, se não estou em erro, e 1,15€ já baixou, meus amigos, é Twente vence e over 2,5 no jogo, gols em ambas as partes, acredito que o Twente marque pelo menos 2 golos. Liga Portugal Betclic, Famalicão Moreirense, um jogo onde eu acredito que o Famalicão, estando em quinto lugar, com uma boa sequência de jogos, como podem verificar, não perdem 5 jogos, tem 3 vitórias e 2 empates, a jogar em casa são 5 vitórias seguidas, o Moreirense, 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória, a jogar fora, marcou em 3 dos últimos 5 jogos, o Moreirense vem de uma sequência péssima de jogos, não vence há 5 jogos, 3 derrotas e 2 empates, meus amigos, vitória direta do Famalicão, que se encontra aqui a modo de 1,48€, pode acontecer aqui um jogo para ambas marcam a 1,98€. Eu acredito que poderá mesmo acontecer, porque a nível de confrontos diretos, o Moreirense marcou em 1, marcou em 2 jogos. Okay? O Moreirense é uma equipa que nos últimos 5 jogos a jogar fora marcou em 3 dos últimos 5 jogos. Uma equipa que está aqui com 31 gols marcados e 40 sofridos, dá mais gols sofridos do que marcados, mas eu acredito que o Famalicão também tem uma possibilidade de sofrer, mesmo com esta sequência. Eu vou um bocadinho aqui, basicamente, contra o mercado que nos oferecem, ok? Eles aqui, supostamente, pelas estatísticas, o ambas marcam está muito alto e assim refletem pelas estatísticas, porque só houve um golo que o Famalicão sofreu nos últimos 5 jogos e o Moreirense não marcou em todos os jogos, portanto, acredito que sai daqui o ambas marcam. Se não ser o ambas marcam, o over menos jogo a 1,26€ também é bom e por isso também pode acontecer Famalicão ao empate e over 1,5 no jogo. Basicamente tudo a favor do Famalicão. Famalicão vence, Famalicão ao empate e over 1,5 no jogo. O over 1,5 no jogo a 1,26€ pode acontecer também o ambas marcam. A seguir temos aqui o último jogo, se não estou em erro, exatamente, que é o Iverdon com o Vaduz, meus amigos. Vaduz para ser campeão, digo eu. Não sei como é que isto funciona. Meus amigos, o Vaduz tem que vencer este jogo. Se vencer este jogo é meio caminho andado para ser campeão e passar para a principal liga da Suíça. Meus amigos, Vaduz para vencer. Vaduz e Iverdon ambas marcam neste jogo. Meus amigos, o ambas marcam 1,46€. Porque, pessoal, a jogar em casa o Iverdon sofreu em 3 dos últimos 5 jogos. A nível de sequência de jogos, casa fora, sofreu em 4 dos últimos 5 jogos. O Vaduz vem de 4 vitórias seguidas, onde também sofreu golos e, neste caso, nos últimos 5 jogos, sofreu sempre golos. Meus amigos, ambas marcam, sai daqui e o over 2,5 também sai daqui. Aqui é uma odd de 1,53€. Pessoal, eu acredito que seja Vaduz para vencer. O over 2,5, gols em ambas as partes, o ambas marcam também poderá acontecer. E chegamos, se não estou em erro, ao final do Vamos ao Green para sexta-feira. Eu não me recordo qual é o bilhete que eu deixei no vídeo das tipos que ficará a seguir. Espero que tenham gostado, metam um like, subscrevam o meu canal e lembrem-se, nunca apostem mais do que aquilo que podem perder, pois o dinheiro é muito importante para vocês. E outra coisa ainda mais importante, eu não sou vidente e por isso nem ganho, nem sempre ganho, nem sempre perco. Meus amigos, bom fim de semana, ou neste caso até amanhã. Um abraço, portem-se bem.